Oi pessoal, tudo bem? Bom, agora a gente vai falar conceitos aí importantes aí da parte de cinemática, que são os conceitos aí de movimento acelerado e de movimento retardado. Então, primeira coisa, vamos lembrar um conceito anterior, conceito de movimento progressivo e conceito de movimento retrógrado. Quando você pensa em progressivo e retrógrado, isso tem a ver apenas e tão somente com o sinal da velocidade. Então, como que funciona? Você orienta uma trajetória. Quando você anda a favor da trajetória orientada, o movimento é progressivo, tá? Velocidade positiva. Quando você anda contrário à trajetória orientada, aí o movimento é retrógrado, velocidade negativa, ok? Então, lembrando desse conceito inicial, vamos ver o que é um movimento acelerado e o que é um movimento retardado. Movimento acelerado, gente, é um movimento no qual o módulo do V, o valor numérico do V, sem contar o sinal, ele aumenta com o tempo, tá certo? Então, para que isso aconteça, a velocidade e a aceleração escalar tem que ter o quê? O mesmo sentido, tá certo? A aceleração, ela vai variar a velocidade, e para que o módulo da velocidade aumente, essa aceleração tem que estar para o mesmo lado que a velocidade. Então, a gente tem aqui duas possibilidades. Primeira delas, se você tem o V positivo e o A positivo, ou então, se você tem o V negativo e o A negativo. Então, V e o A têm o mesmo sentido, tem que ter o mesmo sinal. Nesse primeiro caso, se você tem os dois positivos, você vai ter um movimento progressivo, porque o V é positivo, e acelerado, porque o V e o A têm o mesmo sentido. Então, a gente tem que saber separar bem a classificação aqui. Progressivo é porque V é positivo e acelerado é porque o V e o A têm o mesmo sentido. No outro caso, quando você tem a velocidade negativa e a aceleração negativa, você vai ter um movimento retrógrado, porque o V é negativo, acelerado, por quê? Porque a aceleração também é negativa. Tudo bem? Agora vamos falar um pouquinho o que é um movimento retardado. O movimento retardado é um movimento no qual o módulo da velocidade diminui com o tempo, sem levar em conta o sinal, tá certo? Para que isso aconteça, gente, o V e o A tem que ter o quê? Sentidos opostos. E, portanto, sinais opostos também, tá? E aí você tem duas possibilidades. Primeira, velocidade positiva e aceleração negativa, sentidos opostos. O que vai acontecer nesse primeiro caso? Você vai ter um movimento progressivo, porque o V é positivo, e retardado, por quê? Porque o V é positivo, o A é negativo. Se eles têm sinais contrários, o movimento é retardado. E por fim, se você tiver velocidade negativa e aceleração positiva, você vai ter um movimento retrógrado, porque o V é negativo, e retardado, por quê? Porque o V é negativo e o A é positivo, então eles têm sentidos opostos. Tá certo? Então, lembra, progressivo retrógrado tem a ver com velocidade, só. V mais progressivo, V menos retrógrado. Já o acelerado retardado tem a ver com o V em relação ao A, tá certo? Se o V e o A estão no mesmo sentido, tem mesmo sinal, movimento acelerado. Se o V e o A têm sentidos opostos e, portanto, sinais opostos, movimento retardado. Espero que você tenha entendido. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima.